Como o Ângelo falou, sou lá de Vitória, do Espírito Santo. Temos trabalhado de forma parecida aqui com vocês, inspirados em preparar para Deus um lugar de descanso na cidade e treinar e mobilizar pessoas para amarem o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com todo entendimento. E esse tem sido nossa tarefa principal. Eu e minha esposa estamos fazendo isso no formato que a gente está fazendo pelos últimos 7 anos. E a gente está vivendo uma fase muito legal como igreja, como família também, várias novidades, várias coisas acontecendo. E, bom, sempre quando eu venho em Montemor, é um desafio para mim edificar vocês na palavra, porque nós temos um apreço, um amor muito grande pela Bíblia e por aquilo que ela tem para dizer, para comunicar. E meu coração é que essa palavra seja específica para você, como ela foi para mim. Eu preguei ela no dia 21 de fevereiro desse ano. Na semana anterior, eu tive um sonho. E no sonho, eu não tenho muitos sonhos, mas eu sonhei, e no meu sonho eu vi a minha Bíblia aberta, do jeito que ela está aqui, e eu vi a carta de Filemão aberta. E, sinceramente, eu nunca tinha parado para meditar, assim, em alguns pontos razoáveis sobre a carta de Filemão. É claro que eu já tinha lido, já tinha consciência da sua existência, mas, sinceramente, eu acho que eu nunca tinha ouvido uma mensagem em Filemão. E quando eu tive esse sonho, eu vi essa página aberta, e após a página, eu vi a palavra tudo. Tudo. E eu não entendi, mas eu acordei e comecei a ler o texto. E ao perceber do que se tratava, eu concluí que o desafio dessa carta é que nós abracemos tudo para poder entregar tudo. O desejo de Deus para os nossos corações é que a gente abrace tudo que Ele tem para a gente, para que aí então nós possamos ser prontos para poder entregar tudo o que Ele nos pedir. Bom, o contexto histórico dessa carta, se você quiser abrir aí, ela fica entre Tito e Hebreus. Mais fácil você achar Hebreus e ir para trás. Bom, o apóstolo Paulo, ele já estava velhinho, preso, e ele escreve da prisão para um discípulo chamado Filemão, na cidade de Colosso. E ele escreve com uma intenção bem profunda. Algum tempo atrás, havia se refugiado na prisão com Paulo, ou lhe servia na prisão um cara chamado Onésimo. Onésimo, ele tinha sido escravo de Filemão, na cidade de Colosso. E ele tinha fugido, e ele tinha encontrado refúgio debaixo da transformação proposta pelo cristianismo, ou pela revelação da glória de Deus, através da mensagem, da vida do apóstolo Paulo. E ali, ele se tornou o assistente de Paulo. Ele se tornou um cara que tinha acesso ao maior apóstolo vivo, ou talvez o maior apóstolo da história, tirando o próprio Senhor Jesus. O cara que teve o maior alcance missionário, o cara que teve a maior influência teológica, a pessoa mais relevante na cristandade da época, com certeza. E Onésimo se tornou o filho assistente desse cara. E aí Paulo, ele tem uma missão, e a missão é fazer com que Onésimo abrace tudo, para poder entregar tudo, e o desafio também para que Filemão abrace tudo, para poder entregar tudo. O que eu quero dizer com isso? Ele estava desafiando esses 2 discípulos a serem semelhantes a Jesus. Ele estava desafiando esses 2 discípulos a fazer o impensável, que é aquilo que a gente vai descobrir nessa carta.
Bom, e eu não vou ler tudo, mas eu te recomendo ler tudo hoje, em alguma oportunidade que você tiver durante o seu dia, mas eu vou ler alguns textos, e enquanto a gente for lendo os textos, eu vou fazer uns pequenos comentários, depois a gente entra na mensagem, tudo bem? Tá com sua Bíblia aberta aí? Ok, primeiro ponto que eu gostaria de comentar, o versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Ele ainda vai saudando outras pessoas, mas o que eu queria enfatizar aqui nessa introdução e de apresentação de Paulo, é que Paulo, ele se coloca voluntariamente na posição de prisioneiro. Ele se coloca voluntariamente como um escravo. Ou seja, ele assume a mesma posição daquela pessoa que ele vai recomendar daqui a pouco. Ele está preso, mas ele não está preso porque alguém prendeu. Ele está preso porque em diversas outras oportunidades, ainda livre, ele se chama de escravo de Cristo. Onde ele se considera devedor, onde ele se considera submisso, de tal maneira que a única característica que ele pode dizer a respeito dele mesmo é: a que melhor me define agora é prisioneiro de Cristo. Paulo, ele se coloca nessa posição. Então, ele se coloca numa posição inferior, mesmo sendo incrivelmente superior em conhecimento, em autoridade, em reputação, ao discípulo para quem ele vai abordar, que é, no caso, Onésimo. Bom, ele e sua dupla dinâmica, né, Timóteo, eles preparam esse material e eles pensam nos detalhes daquilo que eles vão falar para poder ganhar o coração de Onésimo. Bom, talvez você esteja pensando um pouquinho sobre Onésimo, mas se você lembrar da recomendação de Jesus, ou da opinião de Jesus a respeito dos ricos, você está ligado? O que Jesus fala sobre os ricos? É difícil, né, um rico entrar no reino dos céus. Só que esse cara aqui não, ele entrou. Ele entrou por quê? Porque ele abraçou tudo e ele soltou tudo depois. Ele abraçou todo o desafio de Paulo para o discipulado. Ele abraçou tudo aquilo que Paulo convidou ele para fazer de forma radical. E ele estava pronto, mesmo sendo rico. O que eu quero dizer com isso? É só um parênteses na minha mensagem, mas o problema não é ser rico. O problema é não obedecer. O problema é não ter um coração obediente, manso e humilde que aprendeu com o mestre. Então, o problema não é a riqueza. Então, é só um porém aqui no nosso comentário. Ok, versículo 8. Aliás, um outro parêntese muito interessante é que nós estamos num ambiente de uma casa de oração, e aqui tem uma oração apostólica, ok? O que é uma oração apostólica? Toda vez que você vê um apóstolo falando, e isso eu oro, você marca essa parte que vem depois, porque ela é muito importante. É uma oração inspirada pelo Espírito Santo que está na Bíblia e que tem todo o poder para trazer a resposta necessária. Então, isso aqui pode se tornar, além de tudo, linguagem para a sua vida de oração. Beleza? Versículo 4, 5 e 6 é uma oração apostólica. Versículo 8, Paulo ele fala o seguinte: pelo que ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo ele lembra do cartão de visita que ele tem, e ele fala para Onésimo: é o seguinte, cara, você sabe que eu poderia mandar e você teria que fazer, não é? Em outras palavras, é o seguinte: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu tenho autoridade sobre a sua vida e eu acho justo te mandar, mas eu quero que você colha o fruto na sua vida do amor voluntário. Eu não quero que você faça porque eu estou te mandando, mas eu quero que você adquira recompensas eternas no céu, na eternidade, ou na expansão do seu coração, fazendo aquilo que é difícil de forma voluntária. E Paulo, ele se coloca assim: cara, eu podia mandar você, mas sabe de uma coisa? Eu estou preocupado
com a qualidade do seu coração. Eu estou preocupado com a qualidade do seu sim. Eu não estou afim de que você fale sim para o que eu falo, mas eu estou afim de ver você falando sim de maneira voluntária. Eu quero que você fale sim do seu coração. Eu quero que você obedeça porque você entende. E eu quero que você receba a recompensa da obediência custosa, ou da obediência que te custa alguma coisa por causa do amor ao Senhor Jesus. E Paulo, ele se coloca novamente como prisioneiro de Cristo. Versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil. Mando-o de volta a ti, a ele que é o meu coração. Gente, pensa, um velhinho preso. Você tem noção das necessidades ou das peculiaridades que seria ser um velhinho preso? E de quão importante é ter qualquer ajuda disponível nesse caso? Só que Onésimo era muito mais do que um ajudante. Ele fala o quê? É o meu filho, é o filho quem eu gerei nas minhas prisões. Ele me é muito útil, embora ele tenha sido inútil para você, mas agora ele é útil para mim e ele vai ser útil para você, porque ele vai gerar uma coisa na sua vida que se chama recompensa eterna. E ele fala, eu mando ele de volta, ele que é o meu coração. Paulo era apaixonado por esse cara. Ele tinha ele como realmente um filho na fé. Ele tinha ele como alguém super precioso, onde ele viu o processo de um prisioneiro, um escravo, alguém que durante anos da sua vida foi escravo, se tornar livre em Jesus, conquistar e galgar lugares onde ele poderia simplesmente ter sido preso, confinado nos seus traumas, nas suas limitações emocionais, nas privações que ele passou, naquilo que ele poderia estar reproduzindo na vida de outras pessoas pelo reflexo daquilo que foi feito na vida dele durante anos e anos como prisioneiro. Mas ele viu o florescer da vida de um cara, ele viu um discípulo nascer do zero, ao ponto de dizer, esse cara, ele é o meu coração. Não sei se você tem um discípulo ou alguma pessoa que você viu esse processo desenvolver, mas quando a gente vê Jesus sendo formado na vida de alguém, é fascinante. É fascinante. Se você ainda não faz discípulos, eu quero te recomendar, faça discípulos. E veja Jesus nascendo na vida de uma pessoa, e veja aquela pessoa antes e depois, e perceba a glória e o esplendor daquilo que só Jesus pode fazer no caráter e na vida de uma pessoa. Ok? Ainda no versículo 10, Paulo diz, ele era inútil para você. Embora ele fosse um escravo que trabalhasse gratuitamente, né, ele foi comprado por um preço, mas ele era inútil. Ele era o quê? Um número. Talvez Filemão não sabia nem o nome dele. Ele falava, o escravo, aquele lá, o 24, 23, sei lá. Sabe? Ele não tinha um senso de que essa pessoa era importante para ela. Mas, quando alguém é transformado pelo poder da glória de Deus, do Evangelho do Reino, essa pessoa, ela se torna útil para nós, mesmo que o que ela faça nas nossas vidas é simplesmente a oportunidade da gente dizer um sim voluntário para Deus em um desafio grande. Versículo 17, depois você pode ler, ele tem mais alguns detalhes aí no miolo, mas no versículo 17, Paulo diz o seguinte, portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Recebe-o como a mim mesmo. Paulo, ele empresta a reputação para alguém que não tinha uma. Paulo, ele fornece o seu nome, a sua honra,
para alguém que não tinha nome nem honra. E ele fala: se você fosse me tratar bem, ou se você fosse me receber bem, você trata ele como se você fosse me tratar. Eu peço, o pedido que eu tenho para você é o seguinte: você recebe a ele como a mim. Você está ligado quem Paulo era? Paulo era o apóstolo. Ele era o cara, ele tinha plantado dezenas de igrejas. Ele pastoreava e discipulava pessoas via carta no mundo antigo. Ele era um gênio estratégico. E quando esse cara saísse da prisão, ele ia ser celebrado. Ele ia ser bem recebido na melhor casa possível, da melhor maneira possível. Só que Paulo fala: esse escravo aí, você recebe ele igual a mim. Esse escravo aí, você precisa tratar ele como se você fosse me tratar. Bom, eu tenho confiança de que se eu encontrasse com algum amigo e recomendasse alguma pessoa para esse amigo e falasse: ei, tem tal pessoa aí em Montemor, eu preciso que vocês acolham ele, ele é muito, muito importante para mim. Eu não tenho dúvida que o Ângelo faria isso por mim, que o Ivo, o Arlindo, os meus amigos aqui fariam isso por mim. Isso é empenhar o seu crédito com outra pessoa. Isso é empenhar a vida e a construção que você fez de amor, de honra, de respeito. Tudo que você galgou na vida de outra pessoa, você empresta o seu crédito para alguém que é um fugitivo escravo. Ok, né? A gente tem uma certa dificuldade com essa questão de crédito, de emprestar e de se colocar na disposição de servir os outros irmãos. Mas a gente vai falar um pouquinho do porquê Paulo foi capaz de fazer uma coisa assim e porque o nosso desafio nessa manhã é meditar em como também nós podemos fazer coisas desse nível. Versículo 18, 19. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho, eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo, a mim, te deves. Paulo está falando o seguinte aqui nessa outra declaração: eu sei que ele te causou prejuízo financeiro. Eu sei que ele te causou problemas. Seguinte, quanto que é? Eu vou pagar. Ok, a gente é muito bom de falar e de comentar a Bíblia. Mas quando é necessário meter a mão no bolso para assumir uma responsabilidade financeira e econômica, aí a gente realmente sabe que alguém está sendo transformado pelo poder, né, renovador da mente do Evangelho. Porque quando toca no bolso, é porque realmente está indo profundo. Não é quando uma pessoa chora, é quando ela bota a mão na carteira. Sabe, às vezes a gente fica emocionado quando uma pessoa chora. Nossa, o Espírito Santo está tocando. Não, é tranquilo. Mas quando uma pessoa compromete-se financeiramente em arcar com as consequências de uma decisão de obedecer o Senhor, aí a gente está vendo o Evangelho do Reino progredir na vida de uma pessoa. Paulo, ele foi além do discurso, ele foi além do conceito e da teoria, mas ele passou o cartão. Ele empenhou as suas finanças. A gente está falando de um cara preso. De onde que um cara preso ia ter fonte ou recurso? Com certeza ele estava negociando o quê? O seu próprio sustento, a sua própria manutenção. Mas para obedecer o Senhor e para elevar o nível do caráter de 2 discípulos, vale a pena. Versículos 20 e 21, e a gente está concluindo o nosso comentário. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiando
na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Paulo está falando para Filemão, cara, se você fizer isso, o meu coração em Cristo vai explodir de alegria. Reanima a minha fé. Fala para mim de novo que o investimento que eu fiz na sua vida é real e palpável. Fala para mim que o evangelho do reino está causando fruto na sua vida. Faz eu ver a igreja funcionando na sua vida. Faz a glória de Deus resplandecer no seu rosto através da sua obediência voluntária. Reanima o meu coração. Ajuda esse velho a ter um pouco de alegria nesse fim da vida. E Paulo ele coloca a responsabilidade para Filemão dizendo o seguinte: na verdade eu estou escrevendo sabendo que você vai fazer mais. Ainda mais do que eu peço. Ou seja, a expectativa de Paulo era que Filemão, ele correspondesse, mas ele entendesse a mensagem por trás da carta e fosse além. Ele fizesse ainda mais. Bom, para a gente poder compreender o que isso quer dizer para as nossas vidas, ou como isso se aplica para a gente, né? Abril 2017, Montemor, interior de São Paulo. O que isso tem a ver com sua vida? Bom, isso tem a ver com sua vida o seguinte: esses desafios estão sendo propostos para você, e você tem a oportunidade de ganhar o prêmio do sim voluntário. Você vai ser desafiado a perdoar alguém, igual Filemão precisou perdoar Onésimo. Não tenha dúvidas disso. A gente está num ambiente com um monte de gente. Sabe qual a probabilidade de alguma coisa dar errado? 100%. 100% de chance de alguma coisa dar errado. 100% de chance de que alguém vai te ofender. 100% de chance de que alguém vai fazer alguma coisa muito ruim com você. Sabe qual que é a beleza disso? Que você tem a oportunidade de receber o prêmio voluntário do sim, naquilo que o Senhor te desafiar a perdoar. Que a palavra de Deus diz para a gente que nós somos perdoados conforme nós perdoamos. O desafio não é a gente se tolerar, o desafio é a gente entender que eu estou pronto para o que der e vier no nosso relacionamento. Nada que você fizer vai me deixar apavorado ao ponto de eu romper com você. Nada que você fizer vai ser suficiente para nos separar, de juntos caminharmos em direção ao amor de Cristo. O desafio de perdoar e de receber um escravo como um irmão. Está ligado que todo mundo era escravo aqui, não é? Nós éramos escravos do pecado, do diabo, de nós mesmos, da nossa própria vontade. Todos nós éramos escravos. Todos nós precisamos receber uns aos outros como ex-escravos, foragidos e fugitivos de um mundo terrível. Mas que o Senhor está nos juntando num lugar onde nós podemos viver em paz, sabendo que as pessoas vão se relacionar com a gente não mais como escravos, mas como filhos amados, alguém que possui nosso coração, alguém que a gente realmente ama. Ok, esse é o desafio de Filemão. Se você estiver anotando aí, nós temos 3 desafios. O desafio de Filemão era o quê? Perdoar. Fazer mais do que Paulo estava propondo. Em vez de guardar o cara na casinha dos escravos agora, ele ia guardar dentro de casa, no melhor quarto de visitas. Esse é o desafio de Filemão. O desafio para Onésimo foi muito cabuloso. Mas foi voltar para encarar um relacionamento
ou uma situação que o machucava e o marcava, correndo o risco de se tornar novamente escravo. Por causa do amor e por causa da obediência, o desafio para Onésimo era voltar para uma situação onde, literalmente, a conversa era na base da paulada. Voltar para uma situação, voltar a encarar uma pessoa que as marcas eram literalmente cicatrizes. E encarar essa pessoa nos olhos, agora não mais como escravo, nem como senhor, mas como irmão. E como irmão, a minha posição é a seguinte: como eu posso restituir o prejuízo que eu te causei? Voltando a ser escravo, é isso que você precisa? Eu estou pronto. Eu estou pronto, estou disponível. E o desafio de Paulo, o desafio de comprometer a sua honra e as suas finanças em favor do próximo, além de perder um ajudante fiel que era como um filho. Esses 3 desafios, essas 3 realidades, elas devem estar diante de nós, enquanto nós vivemos a vida da igreja, enquanto nós nos relacionamos, enquanto nós sentamos uns com os outros, porque em algum momento você vai ser Paulo, em algum momento você vai ser Filemão, em algum momento você vai ser o Onésimo da situação, ok? Não tem como, você vai ser alguém, você vai ser um desses alguma vez. Eu acredito que Filemão só pôde fazer o que fez por causa da formação e o investimento do apóstolo Paulo. Eu acredito que, embora sendo rico e podendo se orgulhar de possuir muitos outros escravos, numa sociedade que era normal se ter escravos, Paulo, ele contesta a realidade escravocrata daqueles dias, dizendo que nós não nos relacionamos mais assim. Porque em Cristo não existe mais escravo, nem livre, nem bárbaro, nem nada. Cristo é tudo em todos. Então, Paulo ele está desafiando Onésimo, ou Filemão, na compreensão e na prática de todos os seus ensinos apostólicos. Eu acredito que ele foi aprovado. E eu vou te contar depois por que eu acredito que ele foi aprovado. Mas ele entrou no reino dos céus, mesmo sendo rico. Ele entrou no reino dos céus. Porque ele disse um sim voluntário. Ele disse sim para o desafio do Senhor. O apóstolo Paulo, apenas um homem forjado pelos anos de se estar diante da glória de Deus, pode chegar à compreensão de que, para o benefício e para o crescimento de outros, vale a pena sacrificar o meu bem-estar. A formação de um discípulo, ou a formação de um caráter, para que alguém continue caminhando em direção a ser semelhante a Jesus, só é possível se essa pessoa, ela teve um encontro com a glória de Deus, onde ele viu a beleza da face de Jesus. Apenas uma pessoa que foi exposta a esse tipo de glória, a esse tipo de revelação, é capaz de conduzir a sua vida dessa maneira e liderar outras pessoas dessa maneira. Se nós somos pastores ou discipuladores, pessoas que temos encargo pela vida de outras pessoas no discipulado, nós precisamos viver uma vida que contempla a glória de Deus, que transforma quem nós somos, para que nós possamos conduzir outras pessoas nessa mesma direção. Onésimo, o filho que Paulo gerou nas suas cadeias, o seu ajudante fiel, o seu coração ou o seu amor, o amor de Paulo.
Onésimo era um cara especial. Onésimo era um cara especial. Imagina hoje, quem é o maior homem de Deus que você pode vir na cabeça? Não precisa falar não, só pensa. Imagina, você é o assistente pessoal desse cara. Quando o cara tira foto para a internet, quem está do lado lá? Você. Quando o cara viaja, quem carrega a mala? Você. Quando você participa daquelas reuniões, quando o cara está nas reuniões fechadas, quem que pode entrar? Você. Você sabe os segredos, você sabe as histórias, você sabe os planos, você sabe qual é o passo da missão antes da missão andar. Você está ligado de tudo, você chegou aonde você sempre sonhou. E é só questão de tempo do cara morrer e passar o bastão para você. Quem é o próximo na linha de sucessão aqui? Timóteo? Claro, tinha o seu ministério já estabelecido. Onésimo. Onésimo era o cara, era o próximo, era a aposta de Paulo. Só que Paulo tinha para Onésimo um desafio antes da glória. Ele tinha para Onésimo um desafio de andar pelo mesmo caminho que o Senhor Jesus caminhou em Filipenses 2. Imagina, o apóstolo Paulo chega num dia de manhã, Onésimo, senta aqui. Antes de sentar, pega aquele meu rolo lá, daquela cartinha que eu escrevi para os filipenses. Onésimo chega com a cópia, ele fala, abre aí. Paulo vai olhando assim, com a sua vista já cansada. Lê aqui para mim, meu filho. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser como Deus, mas antes, a si mesmo, se esvaziou e assumiu a forma de servo. Se humilhou, morreu a morte de cruz. Pelo que o Pai o exaltou, acima de todas as coisas, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, se prostre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Bonito, né, Paulo? Rapaz. Ok, esse é o seu desafio. Não, eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero seguir os seus passos. Eu acredito naquilo que você ensina. Eu sou o seu discípulo fiel. Ok? O desafio para você é o seguinte. Você precisa voltar e assumir a forma de servo. Não. Como assim? Você está ligado que eu era servo, assim, na pior condição possível. Eu não era um empregado, eu era um escravo. Paulo, olha, é isso que eu quero para você. Como que você pode querer isso para mim, cara? Não, se você fizer o mesmo caminho, você vai ter a mesma glória. Se você andar pelas mesmas pedras, você vai chegar na mesma rocha. Você vai ser exaltado. Esse é o caminho, é para baixo. É para baixo, não é para cima não. É para lá que eu estou te desafiando aí. Onésimo falou assim, não, peraí. Onde que você quer chegar com essa conversa? É o seguinte, cara. Eu acho que o próximo passo no seu glorioso ministério é voltar para Filemão, pedir perdão pelo que você fez de ter fugido dele e se propor ao que ele te desafiar a fazer, mesmo que isso te custe voltar a ser um escravo. Paulo, você só pode estar ficando gagá, né? Tá ficando meio doido, tá ficando velhinho. E eu não vou fazer isso não, cara. Você não sabe o que é ser um escravo. Eu sei. Eu sei o que é ser um escravo. Não, então me dá uns dias para pensar, não é possível uma coisa dessa. Paulo fala, não, ou é ou não é.
Se você meteu a mão no arado, você tem que dizer sim para Jesus. Você não tem a opção de parar para pensar, nem para enterrar os mortos, nem para esperar o seu pai morrer, nem, sabe? Você não tem a opção. Você não tem a opção. É sim ou sim. Qual que é a sua resposta? A resposta é o resultado. Onésimo, ele concorda no maluco plano de Paulo, de elevar e de transbordar o amor dentro do coração de dois discípulos ao mesmo tempo, num desafio épico de amar o Senhor acima da sua própria vida, acima da sua própria honra. Paulo, ele faz a sua cartada de mestre, levantando duas pessoas ao máximo e obtendo um resultado inacreditável. Peguei o meu comentário bíblico para ler a respeito da carta de Filemão, e os historiadores concordam que Onésimo se tornou um presbítero na cidade de Colosso. Você tem noção do que a gente está falando? Onésimo se tornou o pastor de Filemão. Pelo caminho que ele fez, pelo sim que ele deu e pelo coração que ele propôs, Deus o exaltou de tal maneira, onde ele foi aprovado de tal forma, pelo sacrifício, pela submissão e pela obediência, que ele foi aquele que deu sequência ao ministério apostólico, a segunda geração, depois dos apóstolos da cidade de Colosso. Ele continuou o ministério iniciado pelos maiores homens de Deus da história. Ele foi digno de carregar a chama que arde no coração da igreja pela próxima geração, deixando para trás o histórico de ser um escravo, para se tornar um homem honrado na comunidade, para se tornar um homem de respeito e de autoridade no meio dos irmãos. Ele se tornou o presbítero de Colosso. O ponto onde eu quero chegar é o seguinte: todos nós éramos escravos também. Mas muitos de nós não queremos lidar com coisas, nem circunstâncias, nem situações, nem pessoas que foram para nós motivo de dor, de cicatrizes ou de marcas, para que a gente possa cumprir os sofrimentos que são necessários, para que o Senhor possa então nos exaltar. A gente acha que agora, não, beleza, ufa, graças a Deus, o Senhor me livrou daquele negócio. Sabe de uma coisa? O tempo não resolve nada. A única coisa que o tempo faz é juntar poeira. O que resolve as coisas de verdade é encarar aquilo que precisa ser encarado. Resolver, disposto a passar aquilo que for necessário. A minha conclusão nessa manhã para a gente é que o nosso desafio enquanto discípulos é abraçar o pastoreio de Jesus através dos nossos relacionamentos, é abraçar dizendo sim para tudo que Ele está desafiando a gente para fazer. Sim, é isso. Sim, é isso. É perdoar, é emprestar o crédito, é comprometer, é dar honra para quem não tem honra, é oferecer a reputação para quem não tem, é levantar uma pessoa e exaltá-la. O desafio é perdoar, e o desafio é encarar qualquer situação, mesmo que isso seja uma lembrança bem dolorosa para as nossas vidas. Bom, provavelmente você esteja pensando sobre alguma situação na sua vida ou na sua história que se conecte com isso, onde você teve que perdoar alguém.
onde você teve que encarar uma coisa estranha ou esquisita do passado. Sabe de uma coisa? Deus nunca te abandonou nessas circunstâncias. Deus sempre é fiel naquilo que Ele comissiona a gente para fazer. Quando Ele pede, Ele vai junto. A garantia da presença, a garantia do respaldo é o que mantém a gente sustentados enquanto a gente obedece o Senhor. Mas eu queria encerrar com talvez uma das frases mais lindas do apóstolo Paulo no versículo 20 dessa carta. A última frase: reanima o meu coração em Cristo. Queridos, nós queremos ver a igreja funcionando. Nós precisamos de ver a igreja funcionando. Quando a gente não vê os resultados do investimento, ou quando a gente não vê na nossa vida o resultado daquilo que a gente ouve domingo após domingo, após domingo, após domingo, o que gera na gente? Desânimo, desencorajamento. Cara, eu não tenho jeito mesmo. É sempre as mesmas histórias, sempre os mesmos pecados, sempre os mesmos desafios, eu não mudo. Sabe de uma coisa? Para nós termos um coração animados, vendo a igreja funcionar, nós precisamos ser as pessoas que dizem sim para os desafios. Não é desafiando os outros só que a gente vai se tornar pessoas inspiradas e motivadas. Mas nós precisamos ser as pessoas que abraçam os desafios de ser como Filemon, de ser como Onésimo e de liderar como Paulo. Amém?